Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Hoje tem Vasco às 19h30, em uma rodada que começou péssima para o Gigante da Colina. A gente vai falar muito sobre a vitória do Bahia em cima do Corinthians, fora o baile, tá? 5-1 fora o baile. Invasão de campo na Arena Itaquera, a gente vai também abordar esses assuntos. Provável escalação do Vasco hoje contra o Atlético Paranaense às 19h30 e também desfalques que estarão de fora dessa partida, né? E vale lembrar, a situação da rodada 35 começou pavorosa para o Vasco, que precisa de um resultado positivo. Hoje virou literalmente mais uma final para não encurtar o caminho para a zona da degola, já que não temos mais gordura para queimar. São 0 pontos para o primeiro dentro da zona do rebaixamento atualmente, que é o Cruzeiro. Então, vamos abordar muito sobre essa partida e, claro, lembrando que teremos live pós-jogo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e não perca nada, porque vai ser quente essa rodada hoje, tá? Ó, parece que a situação envolvendo muitos clubes que estavam ali em cima, inclusive o Corinthians, que estava tranquilo, ó. Corda tá no pescoço, meu amigo. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários, deixa a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Bora começar a falar sobre o que interessa. Logo mais às 19h30, o Vasco vai até a Arena da Baixada, lá na Liga Arena, para enfrentar o Atlético Paranaense hoje, ó, daqui a pouquinho, às 19h30. E informação para você não ficar perdido no pré-jogo, tá? Não teremos a transmissão do Grupo Premier por conta da venda dos direitos de transmissão televisíveis do Atlético Paranaense. Então, para você acompanhar esse jogão que virou final por conta do início da rodada 35, você vai ter a TNT, a Cazé TV e a Rede Furacão, que é uma plataforma de televisão do Atlético Paranaense semelhante ao que nós temos no Vasco com a Vasco TV. Então, você tem essas alternativas para não perder nenhum lance da partida que vai fazer o Vasco ou ficar grudado na zona do rebaixamento ou voltar o que era antes, abrir 3 ou 1 ponto da zona do rebaixamento. Aí eu falo para vocês, que rodada, né? Que início de rodada. O Bahia vai lá na Arena Itaquera e vence o Corinthians por 5-1 fora o baile. E claro, a gente vai comentar um pouco a respeito dessa partida, já que o Corinthians também é o próximo adversário do Vasco em São Januário, no meio de semana. Ó, vale lembrar que o Corinthians já tem desfalque certo para esse jogo. O zagueiro Gil tomou o cartão amarelo, está suspenso. E outra, tá? Vamos lá, vamos ser aqui categórico com a informação. Invasão do campo após o término da partida. Cerca de 2 torcedores invadiram ali o gramado tentando alguma forma de agressão e foram contidos por seguranças. O trio de arbitragem junto com os jogadores tiveram que sair às pressas do gramado. Aí eu pergunto para você, uma invasão com 10 ou 1 torcedor, qual será a maior punição? Na minha opinião, se você tomar um veneno, 2 litros de veneno e eu tomar 10 ml de veneno, ambos estaríamos mortos, né? Então, para mim, tem que ter punição para o Corinthians nessa invasão após o término do jogo em que o Corinthians foi humilhado pelo Bahia no Itaquerão. E não foi só no gramado que tivemos problemas. Tivemos problemas também dentro dos camarotes, tem imagem rolando para tudo quanto é lugar aí, claro, você vai estar sabendo, porque a internet não perdoa ninguém. Então eu espero que seja punido, né? Que não seja diferente nessa balança. Então, alô, STJD, vamos começar a agir. O Campeonato Brasileiro está no final. O Cruzeiro teve pena imediata por conta das invasões no jogo contra o Coritiba. O mesmo aconteceu com o Coxa. Então, espero que não seja diferente com o Corinthians, para não ter essa parcialidade que vem acontecendo com arbitragem e muitas coisas nesse Campeonato Brasileiro, que já está mais do que vergonhoso. Não vejo a hora de acabar esse campeonato,
e as coisas começarem a se ajustar. Mas já que a gente ainda tem muitas partidas pela frente, o Gigante da Colina entra em campo logo mais contra o Atlético Paranaense, um jogo que virou uma final, né? Se a gente for olhar para a tabela de classificações, o Bahia ultrapassou o Cruzeiro, ultrapassou o Vasco por critérios de saldo de gols. O Vasco tem -8 e o Bahia tem -4. Ambos têm o mesmo número de vitórias, mas na questão do saldo de gol, o Bahia ultrapassa o Vasco na tabela de classificações, joga o Gigante da Colina para a 16ª colocação e joga o Cruzeiro para a 17ª. Lembrando que o Cruzeiro, sendo o primeiro dentro da zona da degola com 41 pontos, o Vasco é o primeiro fora da zona da degola com os mesmos 41 pontos. Então começou o desespero, né? A gente já não tem mais nada de gordura para queimar referente aí a uma possível queda. Então hoje é necessário um resultado positivo. Caso o Vasco empate, vai passar o Bahia, né? Mas fica apenas um pontinho fora ali da questão da zona do rebaixamento. O importante hoje é vencer para voltar ao panorama que era no início dessa 35ª rodada. 3 pontos ali e depois o Gigante da Colina recebe o Corinthians em São Januário lotado e olha, situação preocupante aí para as equipes paulistas, tá? Que o Botafogo enfrenta o Santos tem 42 pontos, está a 1 ponto da zona da degola e o Corinthians pode ser ultrapassado pelo Vasco ainda nessa rodada, né? O Vasco vencendo chegou aos mesmos 44 pontos, 2 vitórias a mais que o Corinthians, ultrapassa também a equipe paulista. Então, hoje é imprescindível, muita concentração, hoje é final de campeonato, o Vasco tem que entrar em campo com muita sabedoria e com muita vontade de vencer. Lembrando que o Vasco vai ter o desfalque do Rossi, que foi expulso contra o Cruzeiro, e também do Jair, que foi julgado no mesmo dia do jogo contra o Cruzeiro no Mineirão pelo STJD, pegou 2 jogos, já tinha cumprido 1 e voltou aí a ser punido e não joga contra o Atlético Paranaense. Lembrando, foi por conta daquela expulsão, né, daquela cotovelada no jogo contra o Bahia lá na Fonte Nova. Então, Rossi e Jair fora e o técnico Ramon Dias tenta montar essa equipe para enfrentar aí o Atlético Paranaense na Liga Arena. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol pendurado, então preocupação também para o jogo contra o Corinthians. Caso leve um amarelo nesse jogo, fica de fora. E lembrando que o Ivan também fica de fora, porque com questões contratuais não pode enfrentar o seu clube, né? Lembrando que o Ivan é emprestado para o Vasco, do Corinthians para o Vasco. E diga-se de passagem, né? O Corinthians deve trazer o Ivan de volta, porque deve negociar o reserva imediato Carlos Miguel. Então o Vasco deve vir a campo com o pendurado Léo Jardim. Na lateral direita, o Paulo Henrique voltando, né? Após suspensão. Na zaga, Medel e Maicon fazendo a dupla de zaga. O Maicon também está pendurado. E na lateral esquerda, Lucas Piton. Zé Gabriel e Praxedes devem fazer essa composição ali como dupla de volantes. O Paulinho um pouco mais avançado. Gabriel Peck na ponta esquerda e na ponta direita, dúvidas para o lugar de Rossi. Marlon Gomes ou Payet, ambos lutam por essa vaga. Na minha opinião, eu acredito que vai entrar com Marlon Gomes. E centroavante, Pablo Verrete. Esse é o provável Vasco para a partida de logo mais contra o Atlético Paranaense. Preocupante essa rodada, espero que tudo dê certo, já que não tem como mais dar errado. O Vasco precisa pontuar e, claro, vencer seria a melhor opção. Eu quero saber o seu palpite, torcedor vascaíno. O meu palpite, 2-0 para o Vasco. O Gigante da Colina surpreendendo em jogos difíceis, como sempre aconteceu no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria saber o seu palpite, corre aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais e mais informações a respeito desse jogão de logo mais às 19h30. Um forte abraço, saudações vascaínas!